Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Queridos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta quarta-feira. Celebramos a 33ª semana do tempo comum. Comecemos o nosso dia voltando à nossa origem. A nossa origem que é a nossa essência, a nossa centelha divina. Nascemos divinos. À medida que fomos sendo inseridos neste mundo catastrófico, nos deparamos com os nossos traumas, com as nossas mazelas. E muitas vezes ficamos nessas mazelas e vivemos a partir destes traumas que adquirimos. O convite que precisamos atender cada dia é sair desse personagem que eu assumi e voltar à minha essência. A centelha, a semente divina que há em cada um de nós. O único caminho que nos faz chegar a esta centelha divina é por meio da nossa consciência do agora. A consciência do agora, que nada mais é do que respirar consciente. Estar atento a este mistério divino é estar inserido, envolvido com o mistério de Deus. Por isso, respire Deus. Acolha Deus em ti e deixe Deus ser o sinal que te modela, que te faz homem e mulher divino. Comece o seu dia se acolhendo Deus e especialmente se amando, se abraçando e dizendo que eu me amo. Faça isto cada manhã e acolha a obra de Deus que Ele nos presenteia, que é cada um de nós. Somos obras das mãos do Criador. Acolha e viva na presença do Altíssimo. O texto que hoje nos é dado a meditar é o texto de Lucas, capítulo 19, versículos 11 ao 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus co-cidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chamou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor,
aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebe o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que não tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez, Jesus nos conta uma história, uma parábola, para nos falar do reino de Deus. O reino de Deus que não vem de forma ostensiva, como um grande espetáculo, mas o reino de Deus tem de ser entendido como a capacidade que cada um deve ter em esperar de forma vigilante. Mais do que imaginar o fato, a forma do acontecimento, é necessário que estejamos sempre despertos, atentos ao reino de Deus. Assim nos convida o autor sagrado. Depois nós podemos olhar esta história, esta parábola, na perspectiva daquela que nós líamos domingo, a parábola dos talentos. E aqui, essa parábola das 10 minas nos quer mostrar, portanto, como as pessoas estão acolhendo o Filho de Deus. E aí nós podemos olhar também, como na parábola dos talentos, o tempo da entrega, o tempo da ausência e o tempo da prestação de conta. No tempo da entrega, esse patrão que vai viajar para ser coroado rei, ele convoca 10 dos seus empregados, entrega as moedas e depois viaja ao estrangeiro. O segundo momento, o segundo tempo, é o tempo justamente da ausência, em que esses empregados são chamados a fazer multiplicar ou não as moedas que o rei confiou. E 2 destes entenderam o recado, fizeram multiplicar as moedas. O terceiro não. O terceiro guardou no lenço, pois vai dizer o que pensa sobre Deus. E aí vem o terceiro momento, o terceiro tempo, que é esse tempo da prestação de contas. O homem foi coroado rei, retorna e convoca aqueles empregados a prestarem conta. O primeiro e o segundo entregam ao 10º, multiplicam aquelas moedas que receberam. E a estes é dito então pelo rei: muito bem, servo bom. Como foste fiel em pequenas coisas, recebe o governo de 10 cidades, ao outro de 5 cidades. Ao terceiro, este vai dizer ao Senhor: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. É a ideia equivocada de Deus, a ideia de que Deus é um homem severo, é um homem punitivo. E, quando assim pensamos de Deus, quem perde somos nós. Porque em vez de multiplicar os nossos talentos, porque confiamos em Deus, nós simplesmente
enterramos, abortamos esses talentos, como aconteceu com este servo. A resposta de Deus a este que não deu conta da multiplicação dos bens que Deus confia é então: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Devias tu ter colocado no banco as minhas moedas, para ao chegar a receber então os enjuros? Caríssimos irmãos e irmãs, tem muitos de nós que insistimos em interpretar ou acolher uma imagem de Deus equivocada, de um Deus severo, de um Deus punitivo. O que Deus quer de nós é simplesmente que nós tenhamos frutos, pois Ele nos deu talentos em igual para todos nós, sem moedas. Mas muitos de nós, em vez de fazer multiplicar, simplesmente enterramos ou guardamos em isso. A última parte da parábola mostra algo parece estranho a respeito do rei com o servo que manda matar violentamente aqueles que o ignoravam. Mas aqui ele deve ser entendido no contexto que essa parábola é escrita. Está Jesus entrando em Jerusalém, e ali Jesus vai ser simplesmente, ele foi ignorado pelos seus. E sabemos que Jerusalém será destruída justamente porque não acolheu e não reconheceu o Filho de Deus. Assim reza a Sagrada Escritura. Peçamos ao nosso bom Deus que nos ajude a acolher o Filho de Deus. Mais do que isso, nos faça multiplicar os talentos que Ele nos confiou. E assim, com certeza, ouviremos de Deus: muito bem, servo bom e fiel. Recebe o reino de 10 cidades. Porque assim fizeste dos meus talentos obras de tuas mãos. Que o Senhor nos dê esta graça, nos enriqueça com os seus dons. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.